E vamos aqui para mais um vídeo nesse canal que é 191% focado no concurso da PRF. Foi um pedido de vocês no vídeo de ontem, né? Pedir sugestões, e aquilo que foi mais comentado por vocês foi fazer um vídeo sobre o vai cair na PRF, sobre a Lei 9.099, né? Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Então, eu sintetizei os pontos, né, mais relevantes para a PRF da Lei 9.099. É uma lei que tem um monte de detalhes, né? Só que muitos desses detalhes não têm nenhuma relevância para a prova da PRF. E aqui a nata da Lei 9.099, tá certo? Com questões, tá certo? Antes, pessoal, de mostrar as questões, eu só quero dar um panorama geral do que é a Lei 9.099. Então, desliguem aí qualquer distração que vocês tenham, peguem papel e caneta, anotem, né? Anotem. Mesmo que vocês joguem o papel no lixo com as anotações, é importante que vocês façam anotações, porque isso vai ajudar a fixar, tá certo? Vamos lá, olha só. A gente tem aqui, pessoal, o rito comum, tá? Eu não vou falar de forma técnica sobre isso daqui, eu tô falando de uma forma bem grosseira, porque é só para vocês terem uma noção da diferença, né? Aqui, ó, em cima a gente tem o rito comum. E aqui o rito do juizado especial criminal, tá? Embaixo. Olha só. Normalmente, quando alguém comete um crime, né? Tá aqui o fato criminoso, o que acontece? Ele vai ter um inquérito policial, né? Para investigar esse fato. Esse inquérito policial vai para o Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, né, uma ação penal contra aquele indivíduo, e aí ele vai ser julgado lá pelo judiciário, tá? Então, normalmente é isso que acontece. Quando um crime de homicídio, crime de tráfico de drogas, é isso que vai acontecer, inquérito policial, né? E é um processo, pessoal, muito mais moroso, muito mais burocrático, né? É um inquérito policial. Aquela ação penal com todos os direitos e garantias ali é um trâmite muito maior, levam-se anos, né? Às vezes o próprio inquérito policial, embora ele tenha um prazo curto definido na lei, ele acaba demorando muito, né? Em razão da burocracia. Então, o que acontece? Cara, agora imagina que uma pessoa, né, xinga outra, ela vai lá e fala, sei lá, seu idiota, seu babaca, fala algum xingamento para alguém. Ou então ela causa uma lesão corporal, um acidente de trânsito, né? Um vai lá, fecha o sinal, não vê que o sinal fechou, tá mexendo no celular, por descuido, bate no carro da frente, aciona o airbag lá do carro da frente e o airbag acaba batendo no nariz da pessoa e faz sangrar um pouquinho, dá uma lesão bem leve ali no nariz da pessoa, né? Seria interessante para a justiça, num caso como esse, né, nesses exemplos que eu dei, mover toda uma máquina pesada do Estado com inquérito policial, ação penal, um julgamento lá que vai mexer com um monte de servidores no rito comum? Não, né? Não. São crimes que a lei chama de menor potencial ofensivo, né? Crimes menores. Para esses crimes menores, a lei criou esse instituto dos crimes de menor potencial ofensivo. Eles vão ter um trâmite muito mais simples, ó. Tem o fato criminoso. Desse fato criminoso, não vai ter um inquérito policial, né? Vai ter o TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência criminal. A autoridade policial que chegar primeiro lá no local, observar o fato, ela vai lavrar um termo dizendo o que aconteceu numa folhinha simples ali, tá? Não vai ter um inquérito policial com investigações. É um termo, né? E aí esse termo vai lá para o judiciário, o Ministério Público vai poder transacionar com a vítima. Se não houver acordo, não tiver transação, aí vai ter um julgamento, mas tudo muito célere. É algo que se resolve em poucos meses, ao invés de poucos anos, ou muitos anos, né? Quando é o rito comum, tá? Então, para esses casos de crime de menor potencial ofensivo, ou melhor, infrações penais de menor potencial ofensivo, que são crimes com penas de até 2 anos, ou contravenções penais. Eu vou dar os detalhes aqui para vocês, tá? Antes de entrar nesses detalhes, eu quero que vocês vejam as questões, tá?
Aqui são as questões, vocês vão dar um pause e vão resolver essas questões aqui, tá? Mesmo que vocês não saibam nada sobre o assunto, leiam essas questões, tá certo? E ao final eu vou resolver com vocês. Agora, vamos voltar para o conteúdo. Olha só, pessoal, começar aqui com o CTB, né? Prova da PRF, vamos começar com o CTB, que é muito importante. Diz lá: os crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste código, no CTB, aplicam-se, né, a esses crimes, aplicam-se as normas do Código Penal, do Código de Processo Penal, e fala lá também da Lei 9.099, que é justamente essa lei que a gente está estudando aqui. Então, vejam que essa lei é muito importante para a atividade da PRF, que lida rotineiramente com o CTB. Então, havendo crime no CTB, né, que o PRF constate em flagrante, ele vai poder se valer da Lei 9.099. Agora, o que diz de relevante no artigo 291, que é isso que eu quero que vocês memorizem? Eu grifei em verde. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, deverá ser instaurado inquérito policial. Então, assim, embora nos crimes ali, quando for cabível, possa ser aplicada a Lei 9.099, que vai dar esse trâmite mais rápido para situações criminais, tem situações que a lei diz expressamente que não vai poder ser por TCO, tá? Então memorizem, não cabe TCO nesses casos aqui, ó. Lesão corporal culposa, né, em que o agente, né, o autor do crime, tiver sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Não vai poder ser TCO, é inquérito policial, tá grifado em verde ali, tá? Outra situação que é por inquérito policial que não cabe TCO. Teve essa lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em que o autor esteja participando em via pública, né? Via pública, diz a lei, de corrida, disputa, competição automobilística, exibição de demonstração, esses casos aí, tá certo? E por fim, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Não confunda com 50%, tá? É velocidade superior em 50 km por hora. Aquela situação de 50%, eu não vou nem falar qual é para não confundir vocês aqui, tá? É outra parte do CTB. Outra parte. Aqui, memorizem, não cabe TCO, vai ser por inquérito policial, lesão corporal na direção de veículo automotor em que o autor esteja numa velocidade de 50 km por hora superior à máxima. Tá? Memorizem esses 3 casos aqui em que não se admite TCO. Tá? Nesse caso, na prática, o que vai acontecer? O PRF não vai poder ele pegar uma folhinha de papel ali e lavrar o TCO. Né? Ele vai ter que conduzir o indivíduo à delegacia de polícia, né? A polícia judiciária, tá certo? E lá vai tocar os procedimentos padrões ali. Vamos avançando aqui. Dos juizados especiais criminais, tá certo? Eu não vou tratar aqui do juizado especial civil, porque não tem nada a ver com a atividade da PRF, né? Alguém estragou uma televisão lá, Código de Defesa do Consumidor, qualquer situação dessa, não tem nada a ver com a atividade da PRF. Então, vamos focar aqui na parte criminal. Diz lá: o juizado especial criminal provido por juízes togados, ou seja, aqueles que fizeram concurso, ou togados e leigos, né? É comum juiz leigo, que não é um juiz concursado, né? Muitas vezes um recém-formado em direito, e daí ele vai lá atuar como juiz leigo. É como se fosse um estagiário, né? Falando a grosso modo aqui para vocês, para quem não é da área jurídica entender, como se fosse um estagiário do juiz que vai ajudar o juiz ali nessas situações aí de crimes de menor potencial ofensivo. Aí ele tem competência para conciliação, julgamento, execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Não vou nem falar para você sobre conexão e continência, porque isso não tem relevância, tá? É um instituto lá do processo civil e isso não cai na PRF. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Então imaginem a seguinte hipótese bem ridícula, bem esdrúxula, para vocês memorizarem.
Um cara vai lá e mata outra pessoa, né? Matou, brigou lá com uma outra pessoa, puxou a arma e matou. E ele matou e naquele mesmo instante ele ainda chamou alguém que estava passando ali de filha da puta, né? Deu um xingamento pro cara, seu babaca, seu idiota, né? Então, é um crime grave, né? O homicídio, ele vai ir pra júri. E como é que fica esse fato aí dele ter chamado o cara de babaca lá, né? Fez ali um crime de menor potencial ofensivo. Seu babaca, seu idiota. Vai ir junto pro júri, né? Só que em relação a esse outro crime, diz aqui a Lei 9.099, que vai poder ter uma transação penal, uma composição civil dos danos, né? Em relação a esse outro crime, não em relação ao homicídio, tá certo? Avançando aqui, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais, tá? Que estão lá na Lei de Contravenções Penais, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, penas de até 2 anos, tá? Não pode ser superior a 2 anos. Vamos lá. Exemplos aqui, tá, pessoal? Exemplos de casos em que cabe o TCO, termo circunstanciado de ocorrência criminal. Não vai ser lavrado inquérito policial, e sim o TCO. Esse do 309, né? Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, né? Detenção de 6 meses a 1 ano. O permitir pessoa embriagada dirigir, também detenção de 6 meses a 1 ano. Todos eles cabe TCO, né? O próprio PRF vai resolver a situação, não vai precisar perder horas e horas numa delegacia para registrar a ocorrência, né? Ele mesmo lavra ali o TCO e tchau e benção. Artigo 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, né? Esses princípios é que fazem os processos que tramitam sobre esse rito da Lei 9.099 serem mais rápidos, né? Custarem menos para o Estado. Por isso que são eles aplicados, esses institutos, nos crimecos, né? Aqueles crimes menores. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então, pouco importa onde reside o autor, onde reside a vítima, onde foi lavrado o TCO, pouco importa. O que importa é o local do fato, né? Onde aconteceu o crime. Isso é que vai determinar a competência. Cara, na PRF acontece muito, né? Por exemplo, pegou um caminhoneiro que tá vindo lá do Nordeste, trazendo uma carga lá do Nordeste, ou de São Paulo, ou de Goiás, acontece muito, e ele comete um crime de menor potencial ofensivo aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Aí ele pede, poxa, mas não tem como mandar esse TCO lá pro Nordeste, lá pra minha casa, porque eu não vou vir aqui de novo, né? Como é que eu faço? Cara, não tem jeito, né? Tu vai ter que vir. Vai ter que vir, porque senão a situação vai complicar para você, né? Você vai ter, se você não aceitar esse TCO, esse termo de compromisso de vir aqui e comparecer em juízo para ser julgado, vai ter consequências mais graves para você. Então vai ter que dar um jeito, arruma uma viagem aí, mas vai ter que vir aqui, tá certo? Porque vai ser julgado aqui. Beleza? Avançando aqui, artigo 64, os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno. Olha que interessante, poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana. Olha só, até num domingo à noite pode ter ato judicial, tá certo? Pode rolar uma pegadinha com isso aqui, então fiquem ligados. Artigo 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62. Beleza? Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Então, uma prova foi obtida de uma forma ilícita. Essa prova é nula, tá? Embora essa prova seja nula, nos juizados especiais criminais, essa nulidade não vai ser pronunciada. Ou seja, o juiz viu que ela é nula, mas como ela não causou prejuízo, o juiz não vai dizer, ó, essa prova é nula. Ele não vai pronunciar isso, né? Deixa lá, tá? Não causou prejuízo, é um crime de menor potencial ofensivo. Então, eu não vou pronunciar essa nulidade, vai dizer o juiz, porque não teve prejuízo aqui, tá bom? Então,
só vai pronunciar a nulidade nos juizados especiais criminais se tiver prejuízo, tá bom? A prática dos atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação, às vezes até WhatsApp, né? Rola. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais, tá bom? Não se registra tudo, só o que é essencial. Vamos lá, o papel do policial, o papel do PRF. Na prática, pessoal, na prática, olha só, vamos pensar aqui na seguinte situação. Um indivíduo foi flagrado dirigindo um veículo sem ter CNH e gerando perigo de dano, tá? A gente viu esse crime aqui. TCO nele, né? TCO nele. Por que TCO? Pô, vai o policial ir lá para a delegacia de polícia, fazer o registro da ocorrência, demorar horas e horas lá? Olha, não, né? Vamos lavrar o TCO, que é muito mais rápido. Então, o policial, na prática, ele vai lá e fala, ó, cidadão, se o senhor assinar esse termo de compromisso, tá, pelo fato aqui que o senhor cometeu, se comprometendo a comparecer em juízo, eu não vou precisar levar o senhor lá para a polícia judiciária, tá? A situação se resolve aqui, desde que o senhor se comprometa a comparecer em juízo. A situação aqui o senhor vai poder ir para casa hoje, tá? Comparece lá na audiência depois, quando o senhor for solicitado pelo judiciário, e aí vai ter os trâmites regulares aí da sua situação para o senhor responder à justiça, tá? Só assinar esse termo aqui o senhor está liberado. Na prática é isso, tá? Dificilmente vai ter uma audiência no mesmo dia que o PRF vai levar o cara direto da situação para um juiz, tá? Na realidade não é assim. Então eu disse aqui para vocês o que acontece na prática. Se o indivíduo disser assim, ó, não vou assinar, aí leva ele lá para a polícia judiciária, aí ele vai ter um inquérito contra ele, tá? Vai seguir o trâmite normal, se ele se recusar a assinar o TCO. E pessoal, se o PRF, eu não quero lavrar o TCO, pode o PRF levar para um delegado de polícia civil, de polícia federal, para lavrar o TCO? Pode, tá? Pode, mas não é comum, ele mesmo vai lavrar ali o TCO, tá certo? Diz aqui o artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado. Tá? Na prática não é imediatamente, porque não existe um juiz disponível, tá? É marcada uma audiência com o autor do fato e a vítima, quando tem vítima, né? Às vezes não tem vítima. Providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários, né, quando tem essa necessidade. Esse caso de exemplo que eu dei aqui, o cara que não tem habilitação, não tem exame pericial necessário. O que a gente faz é imprimir, né, algo que comprove que ele não é habilitado, né, o indivíduo não é habilitado. A gente vai lá e imprime um documento lá que a gente extrai do Detran, dos sistemas informatizados aí, tá? Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, que é o que acontece na prática, né? Ele só assume o compromisso, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, tá? Bem importante isso aqui. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio e local de convivência com a vítima. Agora, uma dúvida que pode surgir, né? O que é esse termo circunstanciado de ocorrência criminal? Pessoal, é um termo bem simples que o PRF vai dizer. No dia tal, na rodovia tal, na cidade tal, no horário tal, o fulano de tal foi flagrado fazendo tal situação. Em tese, tal situação configura o delito, blá, 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 blá. Sendo assim, encaminha esse fato para o Ministério Público, a fim de que as providências cabíveis sejam adotadas. O indivíduo se compromete a comparecer em juízo na data tal, conforme contato com o judiciário, designada audiência para o dia tal, no endereço tal. Tá? Aí o indivíduo vai lá e diz, eu me comprometo a comparecer, tá certo? Na prática é isso. É um termo bem simples, vai descrever o fato, né? E vai designar uma data de audiência. A gente entra em contato com o judiciário e é designada uma data de audiência para o indivíduo. Tudo é bem rápido, tá? Em meia hora está resolvido isso daqui. Se levar o indivíduo para a delegacia da polícia judiciária, horas e horas, né? A equipe da PRF
é retirado do trecho para fazer o registro da ocorrência e ficam horas lá, tá certo? Avançando aqui, na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena, pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência do delito, o Ministério Público oferecerá ao juiz, é isso que eu quero falar sobre esse artigo, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências. Olha só como é algo célere, né? É denúncia oral. O Ministério Público vai pegar o TCO, né, lavrado ali pelo PRF, vai ler o TCO e vai oferecer a denúncia, né? É como se fosse uma ação penal oral. Ele vai dizer, e aí isso vai ser reduzido a termo, né? Tá certo? É diferente, né? No trâmite comum, teria lá uma peça processual, né? Com várias páginas escritas, digitadas. É diferente. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborado com base no termo de ocorrência, né? Esse termo aí que foi lavrado no nosso exemplo pelo PRF, com dispensa de inquérito policial. Prescindir-se-á de exame de corpo de delito, ou seja, não precisa do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Exemplo, lesão corporal leve, né? É um crime de menor potencial ofensivo e não precisa fazer uma perícia, né? Um exame de corpo de delito. Basta ali um boletim médico ou prova equivalente, tá? Agora vamos chegando ao final. As questões aqui, pessoal, vamos lá. Tratando-se de crime de ação penal, ou melhor, tratando-se de crime envolvendo lesão corporal em que o autor conduzia o veículo a uma velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora, deverá ser instaurado obrigatoriamente um inquérito policial, né? Tá correto, é o que diz o artigo 291, é inquérito policial, não pode TCO nesse caso. 2. Caso um policial rodoviário federal flagre um indivíduo cometendo uma contravenção penal, deverá ele obrigatoriamente lavrar o chamado termo circunstanciado de ocorrência criminal. Tá errado, o obrigatoriamente deixou errado, né? Porque não precisa ele próprio lavrar, tá? Ele pode encaminhar o indivíduo para a polícia judiciária e eles tocam lá, tá? Não é uma questão que eu acho provável que caia, eu coloquei aqui para derrubar vocês mesmo, tá? Um pouquinho de maldade aqui, porque é algo que tem muito mais a ver com a praxe, né? Mas o PRF não é obrigado, tá bom? Ao autor do fato que, após a lavratura do termo circunstanciado, ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Correto, aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do que diz a lei, né? Tá aí. A competência para julgamento do crime de menor potencial ofensivo se dará no local em que foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência criminal. Errado, né? O que importa é o local do fato. Pouco importa onde mora o indivíduo, vítima, autor, ou lavrada a ocorrência, o TCO, tá? O que importa é o local do fato. 5. O fato de uma prova ter sido obtida com violação das regras constitucionais não implica necessariamente em sua pronúncia de nulidade. Correto, né? Só vai ser pronunciada a nulidade de uma prova, ainda que ela seja nula, se tiver prejuízo. Não tendo prejuízo, não há esse pronunciamento, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? Quem quiser comprar o resumão da esperança do QB, né? Que a gente traz os principais tópicos, tudo aquilo que tem maior chance de cair na prova, link fixado aqui nos comentários, utiliza o cupom, né? Escreve lá, pertencerei, e vai ser aplicado um desconto bem legal para vocês. Por hoje é só, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.